Bom dia! Oh, é legal, muita gente hoje. Perfeito. Ok, vamos continuar estudando o que a gente começou a ver um toque da primeira ideia de grupo, mesmo que a gente nem falou o que é um grupo. Então aqui a gente estudou na última aula. Vamos acordar? Agora que é como... Como? A matemática abstrata, que é isso? Álgebra abstrata, sim, mas a gente começou a estudar uma coisa bem específica. Qual foi essa? Vai ser o exemplo principal para a gente, para estudar os grupos. Nossa guia, a gente vai encontrar muitos grupos, mas nossa guia vai ser esse grupo mesmo. Qual foi? Alguém fale? É questão da estrutura, né? Não, peraí, esse é o que seria um conjunto estruturado? Então, beleza. A gente viu o que é um conjunto estruturado, onde é sempre um conjunto, junto com um bocado de coisa, que vai ser relações, constantes, operações. E a gente viu que quando a gente estuda um conjunto estruturados que não tem relações, esse é o objetivo o estudo da álgebra mesmo, estudar várias estruturas algébricas. E a gente começou com um certo exemplo das permutações. E quero estudar bastante um certo conjunto lá, que seria o conjunto de todas as permutações de 3 elementos. E eu vou denotar esse conjunto com S3. Então, imagino que dá para imaginar o que seria, em geral, como poderia definir o Sn? Não, o N fatorial é a quantidade de elementos dele. Não a definição do que ele é. O que S é? Permutação de N elementos. Como? Permutação de N elementos. Não. Tá. O conjunto de? Com N elementos. Não, ele tem N fatorial elementos, esse conjunto. Qual a definição dele? O Sn... Como? Quem falou? Peraí, não escutei bem o que Anderson falou. Fala de novo. O conjunto de uma das permutações de N elementos. Qual permutação? Mas qual de todas essas permutações? Você só falou de uma permutação delas. Não, esse 3 é o conjunto de todas as possíveis permutações de N elementos. Não é uma permutação, é um conjunto de permutações, todas as permutações. Como vou definir isso formalmente? O power set. Se fosse o power set, seria um conjunto de todos os subconjuntos de alguém. Ele não é um conjunto de subconjuntos, é um conjunto de permutações. O que são permutações? Rearranjo dos elementos de um conjunto. Que tipo de coisa é uma permutação, então? Como? Uma tupla. Entendi tua ideia, mas não, a ideia que a gente tem de permutações é que são bijeções. Ou seja, que tipo de coisas? Funções. De onde para onde eu vou considerar? Do conjunto? Qual conjunto, nesse caso? Vou pegar esse conjunto aqui como padrão conjunto de N elementos. Eu vou falar que esse é... Como? O que eu escrevi aqui faz sentido? Não. Não. O que é isso? Isso é o tipo de uma função desse conjunto para outro conjunto. Eu estou falando que esse N então é o quê? É o tipo dessa função? O que falta aqui? Estamos mortos, dormindo, decepcionados da vida, o que mais? Como? Faltou só isso. Vamos lembrar uma anotação. O que é isso? Que tipo de coisa é isso que eu escrevi aqui? Uma função. Não. Não. O conjunto de todas as funções de A para B, não uma função. Ok? E esse é o quê? O conjunto de todas as funções minhas. De todas, certo. Se eu botar aqui, são todas as injetoras de A para B. Se eu botar assim, são todas as injetoras de A para B. Aqui é o conjunto de todas as injeções desse conjunto para esse conjunto. E quando eu falo uma N permutação, uma permutação de tamanho N, quis dizer que eu vou passar ela como função lá. Então a função
Se eu estou no S4, a função que troca o primeiro e o terceiro membro, qual função ela é? Como posso definir-la? Como é que é? Pode ser Quero falar sobre a permutação onde troca o primeiro com o terceiro cara, quando tenho 4. Como posso definir essa coisa? um arranjo. Como posso definir essa que eu falei? Quero definir formalmente. Certo? Um em três, no caso, né? Então, primeiro que você parente, são 3, seja parente. Perfeito. A gente viu essa anotação, foi a última coisa que a gente viu na última aula. A anotação tediosa, que é mais completa, seria escrever 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4. Mas como o Anderson falou, tem uma maneira diferente para denotar essa mesma coisa, é apenas escrever 1, 3. Por quê? Porque eu já falei que eu estou no S4, então eu sei qual é essa função. Se eu aplicar nessa função, se eu aplicar o 2, vai ser igual com o quê? 2, obrigado. Vamos lá. Se eu aplicar na 1, 3, o 3, isso vai ser o quê? 1, ok, beleza. Se eu aplicar nessa aqui o 4, isso vai ser? 4, ok, beleza. Estamos acordando, pouco a pouco. Ok. Então, no final das contas, eu estou estudando permutações de vários tamanhos. Eu quero focar agora no S3, ok? Ou seja, o que eu vou estudar são permutações de 3 elementos. Como falei na aula passada, não importa se esses 3 são eu, Agliberto e Paulo, ou talvez são o número 1, 2, 3, ou o número 5, 6, 7. No final das contas, me importa como vou mexer nessas coisas. Então faz muito sentido escolher os números 1, 2, 3 para um padrão que faz muito sentido. Aí a pergunta é, quantos elementos tem o S3? 3. 3? Você acertou no S4, errou no S3? Como conseguiu isso? De onde chegou 3 elementos no S3? O S4 tem quantos elementos? Você respondeu isso 2 minutos atrás. Pois é. Pois é. Vamos acordar. Como? 3 fatorial, ou seja... Quanto? 6. Tá, obrigado, ok. Quero achar esses 6 elementos, tá? Então vamos lá. Alguém queria chutar, começar escrevendo elementos aqui? Qual seria o primeiro elemento que eu vou considerar? Como? 1? Ok, temos temos problema grande. Não, peraí. Os membros dessa coisa não são números. São permutações, certo? Então, cada possível jeito de permutar 3 coisas é um dos membros dele. 1, 2, 3. Então vamos lá, não vou escrever isso no 1, 2, 3, eu vou escrever... Vamos pegar a extensão, a anotação completa, com 2 linhas, ok? Então... 1, 2, 3, 3, 2, 1. O que eu vou botar aqui? 3, 2, 1. Você quer começar com essa coisa esquisita? Se você quiser, pode. Mas, qual seria... Beleza, vou escrever essa então. 2, 3... Quantas tem? 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que mais? 1, 2, 3. Eu não estou gostando do jeito que você está escrevendo. Vamos, beleza. Não, ok. Estou bugado também. Alguém quer começar? Agliberto, fala a primeira que você quer. Para ele mesmo. 2, 3. Ok. Não sei porquê, mas acho que faz sentido começar com essa. Ok. Próxima. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ela troca 1 por 3, então, certo. Ok, próximo. Eu vou escolher essa. 1, 2, 3. 2, 1, 3. Ok. Quero dar um nome para ela, vou pedir a ajuda de Agliberto, que está com o livro lá. Eu acho que o nome dela é Phi ou Psi. Não me pergunte qual letra é qual. É assim, eu acho, né? Que eu denotei essa. Psi. Não é essa? Eu acho que é essa. Alguém poderia... Peraí. Não é Psi, não. Pois é. Phi. Pronto. É a Phi. Ok. Vamos chamar ela de Phi. Pergunta, como vou chamar essa?
Identidade. Ok? Identidade de qual conjunto? Como? S3, uma resposta. 1, 2, 3, outra resposta. Os dois conjuntos diferentes. Qual a resposta certa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque a identidade, qual o domínio dela? É 1, 2, 3. Essa identidade é de 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Ela manda 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, ok? Então essa identidade, eu vou escrever isso aqui, cuidado com isso. 1, 2, 3, ok? Ok, o que mais? A Fia é essa aqui, que eu dei esse nome para ela. A Psi, que você está olhando lá, qual é? Vou apagar essa aqui. Vou escrever a Fia aqui para cima. Fia igual. Qual é a Psi mesmo? Inverto 1 com 3. Não é essa. 2, 3, 1. Essa não é permuta 1 com 3. 1, 2, 3. Falou é 2, 3. Essa mesmo, essa concordo. Ela não permuta 1 com 3. Não, só trocar 1 com 3 que eu disse da Psi. Não, porque o 2 não ficou parado. Não trocou 1 com 3. O 1 foi para 2, o 2 para 3, o 3 voltou para 1. Ah, Tirando dali de cima, 13 ali. aqui? E inverter só esses dois, eu disse. Ah, ok, beleza. Ok. Seria impossível entender isso. Impossível. Ok. Beleza. Então, temos 3 membros, ok? Antes de procurar achar outros, quero saber o seguinte. Essas coisas aqui, o desafio agora é entender isso. Essas coisas vão ser os meus objetos do meu estudo. Então, não vou estudar números, como eu faço no C1. Os meus bichinhos vão ser esses. Ok? Eu quero saber que operação eu posso ter neles. Uma operação binária que a gente estudou bastante. Combinação? Composição. Composição. Certo? Composição é uma operação binária. Ela pega duas funções componíveis e ela retorna uma nova função. Aqui, quais são os tipos de todas essas coisas que eu vou escrever aqui? Todas são funções de onde para onde? Do 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Ou seja, com certeza, quaisquer duas funções que eu vou pegar lá, elas vão ser componíveis. Ou seja, eu posso operar essas duas e ver para onde vai, né? Aí a pergunta é, o que vai acontecer se eu operar essas duas? Todas as funções são o quê? Como? Você quer falar que todas as funções são Componíveis, ou seja, com o domínio de uma igual com o domínio da outra, então posso compô-las para criar uma nova. Então a pergunta seria, qual seria essa? Bolinha. Então, quero calcular, qual é essa? Ela sendo uma função de 1, 2, 3 para 1, 2, 3, eu tenho uma notação muito bonita para descrevê-la. É essa. Agora é só falar qual é, né? Então, como vou decidir isso? Felipe, sim, calculado. Aí queria a resposta. Aí Felipe começou falando 3. Eu imagino que você quis dizer aqui, hein? Sim. Ok, então o 1 vai para o 3. Não sei se eu concordo. Concordamos ou não? Através da Psi, vamos ver. Tenho o 1, o 2 e o 3. Primeiramente vou aplicar qual? A Psi. Então o 1, através da Psi, vai para onde? Não sei. Sim, vai para o 2. O 2, através da Psi, vai para onde? 3. Ok, e 1, né? Ok. Agora, para ver a composição, eu preciso decidir para onde o 1 vai. Então, eu preciso chamar aqui a fim. Ok? Vai para onde? Para 1, ok. E o 3 para? 3. Sim. E o 1 para 2. Ou seja, a pergunta é, o 1, através da composição, vai para onde? Para 1 mesmo. O 2 vai para 3, 3 vai para 2. Ok? Entendemos como funciona essa ideia? Ok, agora sem fazer isso, mentalmente só, vou perguntar a outra, a Psof. Psof. Okay? Se você é grego faz sentido. Vamos lá. A primeira. O 1 vai para 3, vamos ver. O 1 através da Psi vai para 2, o 2 através da Psi vai para 3. O Bledson está pegando o jeito. O segundo. O 2. Ok. E aqui, 1 ou por eliminação, ou se eu não confio. Eu não confio nunca, mas enfim. Acho que faz sentido não confiar. Ok.
A pergunta é, que mais operações posso fazer agora? Quero ficar combinando com essa, ficar operando o tempo todo com essa bolinha aqui. Faltou operar com a identidade. Certo, vamos operar com a identidade. A identidade com quem? Com Φ, por exemplo. Certo? O que eu vou achar aqui? Φ. Faz sentido porque aplicando primeiramente a Φ, vou mexer uma coisa, mas depois a ID vai deixar todo mundo em paz. Então eu sei que essa é igual com a própria Φ. Certo? O que mais eu posso calcular? A identidade com psi pode... Vai ser Psi, né? Exato. Então, a identidade com Φ, a identidade com Psi não vai me dar algum elemento novo. Onde eu começo a ter esperanças para talvez ganhar novos elementos ainda? A psi com a psi e a Φ com a Φ. Certo? Vamos tentar Φ com Φ. Φ. A FOF, né? Seria o quê? 1, 2, 3. Certo? 1, 2, 3. Aham. O 1 vai para o 2, mas o 2 vai para 1, certo? Dá essa uma identidade. Esse seria, vamos ver. Né? O 1 vai para 1 então. O 2 vai para o 1, mas depois volta para o 2. E o 3, 3. Ou seja, identidade. Ou seja, eu não ganhei nenhuma coisa que eu não tinha ainda. Ok? Mas tem mais coisas para ganhar? Como sei disso? Que tem ainda coisas. Quantas permutações eu já ganhei? 1, 2, 3, 4 ou não? 5 ou não? Sim, falta 1. Falta uma. E não essa, porque essa eu já contei. Ah, mas vamos ver. A psico a psops é qual? 3. O 1 vai, através da psi, o 1 vai para o 2, mas o 2 vai para 3, ok? Isso. 1 e 2. Eu já tinha essa? Ou é nova? É nova. É nova? Quantas eu achei? 6. Ou seja, isso já quis dizer que não tem mais. Então, isso quis dizer que se eu pegar essa aqui, vamos chamar ela de psi quadrado, certo? Se eu pegar a psi quadrado e operar com a φ, isso quis dizer que o meu resultado tem que ser uma delas. Não poderia ser coisa nova, porque eu já tenho todas as possíveis permutações de objetos. Qual é? 1, 2, 3. Um segundo. Literalmente, o que eu tenho aqui é... Bem, vamos ver se a gente tem... Estamos acordados mesmo. Quero ver... Muito bem. Se eu quero calcular essa permutação, qual seria a melhor maneira para calculá-la? Como? A gente vai dar o último, sabe que é identidade, então já não calcula. Qual o último? Pois é, um segundo. Temos operação aqui, a composição. Sim. Supostamente sabemos que a composição é uma operação... Computativo. Não é. Como? Associativo. É binária, certo? Associativa é o que importa aqui. Isso quer dizer que, na verdade, você tem o direito de escolher a ordem que você vai... não que você, a ordem que você só pode mexer, não comutativa, mas como vai parentesiar. Aí, a observação aqui de Igor é que fala, bota a parentesinha aqui, porque vai ajudar, porque eu já calculei que essa é a identidade. Então, isso vai acabar sendo igual com essa. E agora... A identidade, eu percebi já que aplicando a identidade com a composição, ela deixa a coisa em paz, então isso seria... Φ e psi. Certo? E isso agora talvez eu preciso fazer algo finalmente, né? Mas, Ou se já tiver, como nós já temos, só utilizar. pois é, agora eu poderia começar a falar o primeiro, através da psi vai para lá, através da φ vai para lá, através da psi vai para lá, ou eu posso grupar uma das duas coisas porque eu calculei as duas, agora não faz diferença. Vou, sei lá, vamos grupar assim? Certo. Então agora, para falar qual é essa, 1, 2, 3, é mais fácil. Ou uma através dessa, vai para onde? Para o 1, é lá, né? Certo? E depois, através da psi, passa para o 2. Então, 2. O 2, através da FOPS, vai para o 3. Pode fazer isso? Por que não?
estou perguntando. Não, mas por que não poderia? Tenho duas coisas para compor aqui. Essa com essa. Essa eu já tenho a tabelinha bonita aqui dela. Então eu vou falar, o 2 vai para o 3. Ok? E o 3 vai para o 1, certo? E aqui vai ser... Ou seja, qual é essa aqui? É a própria filha, certo? Ok. Não vou ficar fazendo mais operações. Espero que estamos convencidos e a gente entendeu como funciona isso. Agora quero escrever aqui nesse lado todos os membros que eu tenho do S3 e achar um nome bonito para eles. Então, a ideia e a gente vai ficar escrevendo essa tabela aqui do S3 até morrer aqui na unidade 2, ok? Primeira é a identidade. De qual conjunto? S3? Não. Do 1, 2, 3, ok. Beleza. Vou introduzir essa notação. N barrinha vai ser... não, na verdade vou usar esse conjunto aqui. Até N-1. E aqui não vai me ajudar. Então aqui eu vou ter que escrever tudo isso. 1, 2, 3, ok? Mas supostamente deveria ser óbvio que quando eu falo de identidade aqui, é essa. Só que nas primeiras vezes a gente erra falando desse 3, é comum, é normal, se preocupe não. Próxima. Vamos começar com a FI. Qual é a FI mesmo? 1, 2, 3. É essa. Concordamos? Ela troca apenas 1, 2. 1, 3 com 3, É apenas o ciclinho 1, 2, ok? Próxima, Psi. Qual é essa? Essa daí é 1, 2, 3, eu acho. É a 1 dos 3, não é? É. Ok? As outras, quero achar os melhores nomes que vocês acham mais legais. Então, aqui... Pergunta, como vou escrever a ID como um ciclo? Um ciclo. 1, 2, 3. É melhor que sim. Não, se botar 1, 2, 3 é outra coisa. Ela troca 1 para 2. Ou poderia escrever ela dessa maneira meio estranha, ou botar uma coisa boba, tá? Não é muito útil quando tem identidade, porque essa notação com certeza é melhor que essa. Para identidade tem um nome bonito, ok. O que falta aqui? Aquela que troca o 1 por... Como? Sim, a φ quadrado, certo? Qual foi a φ quadrado? 3, 1, 2, 3, 2, 3. Quero alguém que fala com autoridade aqui, por favor. Alguém? Talvez como livro aberto ajudaria. A φ quadrado é quem? Ah, sim, a φ quadrado é identidade? A psi quadrado é que foi interessante. A psi quadrado foi qual? Você pode colocar 1, 2 quadrado. Foi essa. 1, 3, 2. O 1 vai para o 3, o 3 para o 2, o 2 para o 1, ok? O que mais falta aqui? 1, 2, 3, 4, faltam duas. Tridente. Sim, ok. Concordo. Não, foi legal. A FOPS, eu começo agora já a mostrar o jeito mais grupíco, ok? Certo. Não quero ficar lá botando a bolinha. Obviamente, a única operação que eu vou considerar aqui vai ser a bolinha. Então a FOPS é qual? Bora? O 1 vai para o 2, mais 2 vai para o 1, então essa é a 2, 3. Não é a 2, 3? Não confie em mim agora, especialmente agora não confie em mim. Quero alguém fazer o cálculo aqui, bem pequeno. É não essa? Não? O 1 vai para... Não, essa é essa. Muito bem. E essa é qual? A 1, 3. 1, 3. Ok. Concordamos todos? O 1 passou para o 2 e o 2... Não. A psi não é essa? Então a psi mandou para o 2 e depois o 2 voltou para o 1. Estava certo que eu tinha escrito aqui. Aí. E agora? 1, 3. Ok, agora concordamos mesmo? Sim. Ok? Todos? Tá. Caiu aqui uma coisa. Obrigado. Ou seja, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Beleza. O que é importante agora fazer é abstrair essa ideia e ver qual seria o meu conjunto estruturado aqui. Alguém?
Como? Aquela anotação que a gente viu no início. Sim, um conjunto estruturado. Por exemplo, um conjunto e uma estrutura. Qual vai ser um conjunto, qual vai ser uma estrutura? Como? Seria 1, 2, 3. O conjunto? 1, 2, 3. Vamos lá. Se você pegar esse como conjunto, Paulo, qual vai ser a tua operação? Aquelas. Como? Bolinha. A bolinha? O que seria o 2, bolinha 3? Não, eu estava dizendo as funções seria Fala. aquilo. Qual é o teu conjunto? Que você vai dar uma estrutura nele para ganhar vida lá. Conjunto de funções. Como? Conjunto de funções. Quais funções? Todas? Todas possíveis. Todas possíveis? O sucessor também? Não, essa daqui nesse conjunto. Todas as possíveis nessa consigo? Esse conjunto para esse conjunto. Então seria um conjunto, 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Amlada X1 também? Qual é o meu conjunto que eu quero dar uma estrutura para ele? O S3, obrigado. O S3. Então a ideia é que eu quero pegar esse conjunto que tem quantos elementos? 6 elementos, certo? O S3 é esse conjunto aqui. O ID, Φ, Psi, Psi quadrado, Φ Psi, Psi Φ. Esse é o meu conjunto, ok? E a pergunta é como vou dar uma estrutura para ele? Qual vai ser a minha operação aqui, ou minhas operações, meus constantes, sei lá o que é. Qual vai ser? 3 é a bolinha. Pronto, é isso só. Então, o que eu quero ver é que propriedades esse conjunto tem junto com essa operação. Essa é uma operação binária, ela pega dois membros do meu conjunto, que não são números 1, 2, 3, são esses caras aqui, e ela opera neles. E ela cria um novo membro no meu conjunto. Isso é claro? Não é claro, obviamente, dá para ver nos rostos, nas caras dos caras que... Poderia dizer que se o conjunto estruturado é S3 e bolinha, é redundante dizer que S3 tem tridente ao quadrado, Φ com tridente, por exemplo. Não. Entendemos a observação de Paulo, é muito interessante o que ele falou. Ele falou, peraí, se você falar que você considera esse 3 como bolinha, basta me dar apenas, sei lá, o ID, o Φ e o Psi, porque eu consigo, operando neles, eu vou achar os outros. Qual o problema com isso? Se eu pegar como meu conjunto só essas três coisas, o problema é exatamente a observação de Paulo. O problema é que se você operar o Φ com o Psi, teu resultado saiu do conjunto. Vai dar fora. Ou seja, a bolinha não é mais uma operação definida nesse conjunto, uma operação binária. O que é uma operação binária nesse conjunto? É uma função que pega duas coisas do conjunto e retorna uma coisa do conjunto. Então, se você começar com esses três, a bolinha não é mais uma operação nesses três, porque ela saiu do conjunto. Seria a mesma coisa de pensar que a subtração é uma operação nos naturais. Não é, porque 3 menos 8 é quanto? Faz sentido? É o que acontece, Ela saiu. É o que acontece na raiz quadrada de números negativos. Sai do conjunto dos números reais. A raiz quadrada é definida apenas nos não negativos, certo? Aí ela não é uma operação nos reais, é uma operação parcial. Faz sentido? Eu entendi que a pergunta dele foi o contrário. Foi se eu colocasse o Psi quadrado operando com os outros elementos. Não seria uma redundância? Qual deles aqui parece redundante? Não, peraí. É o que você falou, não é o que eu entendi? Não, é o que você É o que eu entendi mesmo. Então vamos lá, na próxima coisa, Igor. Não, é que eu entendi. Ele perguntando se eu operasse Psi quadrado com o Φ, seria redundante. Fala, Igor. Operar Psi quadrado com o Φ, por exemplo, seria uma redundância. Pois é, olha, o que seria redundante aqui seria falar aqui qual é o Psi quadrado Φ, por exemplo. Isso que você está dizendo? Isso seria redundante. Seria errado? Literalmente não. O que acontece? Quantos elementos tem esse conjunto? 6. É a mesma pergunta de quantos elementos tem esse conjunto aqui? Ah, tá. Tem 2. 1 e 2, certo? Ele é igual a um desses caras aqui. Certo? Ok. Oi. Mas por que a gente quer que a operação esteja dentro do conjunto? Perfeita ideia. Certo? Porque a gente... Não, eu estou falando, essa pergunta faz sentido perguntar. Primeiramente, para chamar uma coisa operação, na definição da operação, realmente você tem que ela começa num certo conjunto, de uma certa idade, em 2 ou 3, ela vai pegar 3 membros
é retornar um membro desse conjunto. Se é binário, ela vai pegar dois membros, vai retornar uma coisa desse conjunto. Se ela não faz isso, ela não é uma operação nesse conjunto. Ela é uma diferente coisa. Aqui acontece que nesse conjunto eu consigo definir uma operação, ou seja, uma coisa que comporta nesse jeito que eu falei. E essa operação é a própria bolinha. Ok? Agora a pergunta é, que propriedades esse conjunto estruturado tem? Eu quero eu quero achar leis satisfeitas por esse conjunto estruturado. Moisés? Posso adicionar no conjunto estruturado o ID como elemento neutro? Pois é, muito boa observação. Ele falou elemento neutro. Lembramos, desde sei lá quando, o que significa elemento neutro de uma operação? É um membro que deixa, se operar ele com outra coisa, ele vai deixar essa coisa em paz. Palavras de rua, certo? Qual é o elemento neutro da adição nos reais? Zero? É o zero, porque x mais zero é igual a x para qualquer x. É zero mais x também é igual a x para qualquer x. Então, uma observação muito interessante de Moisés é que uma propriedade interessante que acontece aqui, uma lei satisfeita por esse conjunto estruturado, é que tua operação tem uma identidade. Tem identidade. Por que vou ter bolinha? Porque nesse caso seria redundante, porque só tem uma operação. Mas imagine que você está estudando reais que tem duas operações. Outra coisa, a identidade da adição, outra coisa, a identidade da multiplicação. Então, ele tem bolinha de identidade. Perfeita observação. Realmente tem. O que mais eu posso observar? Oi. Acho que é uma pergunta boa, mas vamos lá. Pode ser. Você me falou que essa operação não é comutativa, certo? Espera aí. Não continue não. Por que ela não é comutativa? Você pode me cobrar? O que eu preciso mostrar para te convencer que ela não é comutativa é para todos? Eu falei que a bolinha não é comutativa. Por quê? Porque fica um tridente. Uhum. Esse negócio. Sim. É diferente do. Tridente com φ. Isso. Por quê? É só calcular, você vai ver que os resultados são diferentes. Como? Calculando a composição de um. Espera aí. Vamos lá. Não é comutativa. Eu tentaria provar com o elemento neutro. É com esse dois. Espera aí. Afirmação. A bolinha não é comutativa. Pergunta. Por quê? Vou ficar com por quê? Qual a resposta? Porque... É só mostrar um contrassenso. Pois é. Esse dois. O que significa ser comutativa? Que significa para todo x é para todo y, xy é igual a yx. E o que ele falou? Pega como x o φ, é como y o psi, e vai dar contra-exemplo. Então ele afirmou que, olha, o φ psi é diferente do psi φ. Eu poderia falar, ok, realmente são diferentes, beleza, aceito, mas você não aceita ainda. Vou falar, por que elas são diferentes? Qual seria uma prova que elas são diferentes? Mostrar um contrassenso. Me mostre um. Pegar um x3, pegar um S3 e calcular. Calcule para mim, fala qual o testemunho aqui. O testemunho aqui foi o φ ou psi. Ok, mas eu quero investigar se realmente são testemunhas. Qual o meu próximo testemunho aqui? O que eu preciso mostrar para convencer alguém que essa coisa é diferente com essa? O F de alguém é diferente. Não, o F. Não, F não, isso é Certo? De quem? o φ do tridente de um certo xzinho é diferente. Cadê? Tá aí 1. Ok, vamos ver. O φ psi de 1. Você está afirmando que é diferente do psi φ de 1. Qual é o φ psi de 1? Esse é 1. Qual é o psi φ de 1? 3. O que isso mostra? Que uma é diferente de 3 e ela não é comutativa. Mostra que essa função é diferente com essa função. Aqui, essa igualdade ou desigualdade compara funções. Então, para responder, eu preciso saber o que significa funções iguais. Funções iguais quer dizer que elas comportam o mesmo jeito para todas as entradas. E o que acontece aqui é que Fernando Igor achou uma entrada, a 1, que ela mostra que essas duas comportam de um jeito diferente. Se ele tivesse escolhido
O- 2, aí não tinha sido um contra-exemplo. Não, porque o 2 através dessa vai para o 3, o 2 através dessa vai para o 2. É um contra-exemplo. Tá certo. O 3 através dessa vai para o 2, o 3 através dessa... Nesse caso, os 3 caras possíveis são testemunhas do fato de que são diferentes. Ok? Então, se eu não aceitar nem isso, falarei, por que o homem é diferente de 3? Em algum momento a gente vai ter que aceitar algo, né? Então, aceitando, na verdade, na unidade 3, a gente vai até provar isso. Mas, vamos supor que a gente aceita que é um diferente de 3, isso já mostra que essa função é diferente com essa, isso já mostra que a bolinha não é comutativa, e agora, resume. Então, eu queria fazer isso, na verdade, com a identidade, porque, assim, eu queria ver realmente se a identidade É a identidade. justamente. Exatamente. Faz sentido o que ele falou? Sim. Pois a observação, a gente pode confiar em Moisés, mas claro que a gente não vai confiar em Moisés, a gente vai ter que testar essa afirmação que ela tem identidade. Então a primeira pergunta para Moisés responder é: qual desses membros é a identidade da operação? É bem óbvio pela anotação, né? É essa, né? Certo? Mas cuidado, essa anotação aqui não quis dizer que é a identidade dessa operação no S3, essa ideia aqui quis dizer que é a identidade desse conjunto aqui, tá? Mas acontece que ela também é a identidade dessa operação nesse conjunto, certo? E você, é só calcular, realmente, pegar a identidade e ver que ela vai deixar todo mundo em paz. Na verdade, a gente provou isso na unidade 1, porque a gente viu que S igual com o quê? Para qualquer F. F. E aqui tem várias funções. Então, E bolinha F. como? E a identidade bolinha F, as duas coisas quando elas são definidas, porque talvez tem funções que não são componíveis, mas aqui dentro não tem funções não componíveis. Essa a coisa legal aqui é que minha operação de bolinha, que em geral não é uma operação total, porque ela não aceita qualquer duas funções, aqui todos os meus objetos para brincar são funções de 1, 2, 3 para 1, 2, 3. O domínio e o codomínio é sempre o mesmo, então todas as funções vão ser componíveis. Ok. Ou seja, a primeira observação que é quase de Paulo seria que o S3 é bolinha fechado. Quem queria explicar o que isso quis dizer? Talvez o próprio... A operação é fechada no conjunto S3. Certo, mas o que isso quis dizer para quem não sabe o que significa fechado? Se operar, Não, outra coisa se total. operar dentro do conjunto, a operação continua dentro do conjunto. O resultado da operação, certo? Ok. Entendemos todos o que significa fechado? Ok. A raiz quadrada não é uma operação fechada dentro dos reais. Exatamente. Muito bem. Se eu estender minha... não, vamos estender não. Outra lei que podemos adivinhar aqui. Como? Inversão. O que seria a lei da inversão? Existe um elemento que opera a operação inversa Existe um elemento, peraí. e é identidade. Existe um elemento, vamos lá, existe... Para todo elemento X, Ok, mudou. Tá? Não, porque ele falou, existe um elemento que faz algo, e agora ele não falou, essa afirmação primeira que ele falou foi existencial. Existe um cara especial que faz algo. Não, o que ele falou, o que ele quis dizer é que para todo... O quê? X, onde? No meu conjunto, existe uma coisa, X' no mesmo conjunto, certo? Tá ok? Tá o quê? X, bola X' igual a identidade. Perfeito. E que mais? Peraí, se num conjunto eu tenho essa lei, eu vou falar que todo membro X tem inverso? Admite inverso. Admite, boa palavra. Ok, mas eu não tenho direito de falar isso. Essa é uma palavra muito forte para um cara que faz só isso. Ele precisa fazer mais uma coisa para ter o direito de ser chamado inverso. Qual é essa coisa? Como? X'. Não necessariamente diferente. Qual é o inverso de 1 nos números com multiplicação? Ele ia admitir Ele a mesmo. comutatividade. Não. Peraí. X', E isso não seria comutatividade? tá, X'. Obrigado, sim. Concordamos? Se todo membro, para chamar esse X' inverso do X, ele precisa fazer as duas coisas. Certo. Por que não é de graça a segunda?
Porque, como a gente viu, não estamos num contexto onde minha operação é comutativa. Se fosse comutativa, seria de graça, não precisaria falar sobre isso. Se tem só essa coisa, como vou chamar o x'? Inverso à direita. Ou inverso à direita, sei lá. E se ele tem só essa, inverso à esquerda. Muito bem. Quero cobrar, escrever essa coisa também com a pessoa que não entende isso. Como uma afirmação, uma fórmula. Como poder escrever isso? O que quiser tem bolinha de identidade? Qual a afirmação lá escondida aqui? Para todo x no S3 existe. Eu vou parar de escrever no S3, porque agora a gente vai morar só no S3, ok? Para todo x, No S3 existe um ID. Existe o quê? Um ID. Existe um Y. Ok, obrigado. Mas quero voltar, qual é o problema do id? Porque o id é um símbolo constante. Seria a mesma coisa de falar existe um 5, certo? Então vamos usar, depois de para todo, depois de existe, vamos usar só variáveis. Então, existe um y, sim, tá o quê? X, Y igual a X. E, Y, X igual a X. Concordamos todos? Sim. Eu discordo. Como? O Y teria que ser único. Talvez. Uma observação. Teria que ser o quê? Único. Talvez. Mas tem um outro problema. Quando eu falo que uma operação tem identidade, ela é uma. Não questão de... Não estou falando sobre a questão de unicidade. Mas talvez tem 5, sei lá. Ok, vamos investigar isso depois. Mas cada uma das coisas, para ter o direito de ser chamada identidade, ela precisa deixar todo mundo em paz. Se eu falar assim para todo x existe y, eu estou deixando a possibilidade de cada bichinho xinho ter uma identidade diferente dos outros. Mas, quando eu falo uma operação tem identidade, quer dizer que existe um certo cara tão especial, ou sei lá, na multiplicação, que 1 vezes x é igual a x. Você não pode falar, ei, para o 5 pega aquele coisa, para identidade, para 8 escolhe a outra. Então o problema aqui é para todo x. Não, é apenas apagar isso. O que a afirmação de que uma operação tem entidade fala que, ei, no teu mundo, que é o S3, existe um cara que é maravilhoso. Faz sentido? Existe um Y, tal que... obrigado, você tem razão. Existe um Y, tal que... Para todo... Isso que você quiser, né? Ok, obrigado. Para todo X, isso acontece. Tanto essa coisa quanto essa. Se tivesse apenas essa... Eu ia falar que essa não é uma identidade, mas é uma identidade à direita, sim, e a outra, blá blá. Ok, então aqui tem os dois lados, esquerda e direita. Ok, agora entendemos o que significa bolinha de identidade, entendemos que cada membro tem inverso. Falta só uma lei para adivinhar. Já tem mais um? Só tem mais uma, sim. Obrigado. A bolinha é associativa. Ok. E a ideia é, agora chegamos na definição de o que é um grupo. Um grupo é qualquer conjunto estruturado que tem uma definição, uma operação binária definida nele. Aqui tem a bolinha, por exemplo. Que essas 4 coisas são satisfeitas. Vamos escrever isso de uma maneira mais agradável. Grupo com palavras o É fechado a operação. eu vou falar esse bichinho aqui, o G junto com uma operação, vamos chamar ela de asterisco, é um grupo se, é somente se 4 coisas. Primeira, Ela é fechada. não é a operação que é fechada, eu vou chamar o G fechado sobre a operação. O G é asterisco fechado. Segunda, Associativo. a terceira, Identidade. certo, tem identidade, asterisco, possui, gostei, possui
identidade. Às vezes a gente também fala o G possui identidade, ou o G possui asterisco identidade. Outra? Admite inverso? Certo. Aqui. Sim. Admite inverso. Admite inverso. Não gostei. Essa frase não gostei. Admite inverso. Todo. Para todo. Vamos escrever isso com fórmula. Para todo x. Existe x', tal que. Vou escrever y. Existe y, tal que. Xy igual. Possui identidade E, vamos chamar ela de E, que é o mais padrão para chamar coisas. Existe y tal que xy igual E, e o E igual com yx. Duas coisas, os dois lados. Faz sentido? Esse é para trocar por ID, né? Não pelo... Não, o E para ID, a anotação que a gente vai usar no contexto geral, quando não tem necessariamente funções, vai ser esse Ezinho. É muito padrão em teoria de grupos denotar sua identidade com E. E se você quer especificar o grupo dela, você bota o nome do grupo como índice. Pergunta, qual é um problema com essa definição? Tem um problema sutil aqui. Como? Não sei o que é um grupo para saber. Não, estou definindo que é um grupo. Ele é um grupo se somente se tem essas quatro coisas. Você poderia falar um segundo, você poderia falar que eu não falei a aridade, certo? Realmente aqui eu omiti umas coisas que eu considerei óbvias. Seja G um conjunto e asterisco uma operação binária no G, ou blá blá se somente C. Mas não, esse é o meu problema agora. Quem falou, Jefferson? Não. E na 4, né? Seria ideal colocar que o X pertence ao G? Boa observação também, mas enquanto eu estou dentro de uma coisa, eu não vou me preocupar falando dos pertences. Aí, quando eu vou escrever aqui para todo x, existe y do que blá, eu quis dizer para todo x no meu grupo, existe y no meu grupo, certo? Mas tem um problema aqui. Você não falou da composição aqui, né? Da composição? Não, mas essa é exatamente a minha ideia. Pois eu quero abstrair, não quero falar mais de permutações, não quero falar mais de composição. Eu estou me influenciando com essa ideia aqui, mas preciso abstrair tal que eu vou falar de uma forma abstrata, sem falar qual a natureza dos meus objetos, não vou falar funções, sem falar qual a natureza da minha operação, não uma composição, necessariamente, certo? Bem, qual o problema aqui? 1, 2, 3, 4. Uma delas tem um problema. Para achar o problema, eu quero reescrever a 3, na verdade todas, com fórmulas. Todas, com fórmulas. Logo, rápido, bora. A primeira, fechada. Como vou escrever isso com fórmula? Para todo A, B, C. Agora vou botar o G só para enfatizar isso. Em G, o que acontece? Espera aí. Opa, A, B, C, não. É só A, B que eu preciso, né? Para todo A, aí. Para todo A e para todo B. Asterisco G. A, asterisco. Pertence a G. Preciso disso ou não? Você não sabe o que ela é comutativa? Eu não sei se é comutativa, mas não me importa se o A asterisco B é igual com B asterisco A. A única coisa que quero afirmar aqui é que está dentro. Você pode... pega 2 e 3, então 2 vezes 3 está no G. Pela mesma lei, escolhe como 3, ou como A ou 3, ou como B ou 2. Você vai achar a mesma coisa. Ok? Então aqui realmente não preciso. Para todo A, para todo B, a operação B está no G. Ok? Mas... vou dar os nomes deles que eu vou ficar usando desde sempre. Essa vai ser a G0, a G1 vai ser a associatividade, a G2 vai ser a identidade, a G3 vai ser os inversos. Bora lá, G1, associatividade, como vou escrever isso? A, asterisco B. Para todo A, para todo B, para todo C, o que acontece? Parênteses. BX, BC. Perfeito. Aqui é a coisa legal. Como vou escrever isso? Não existe? Existe? Ok, Ezinho, certo? Tá
Certo? Aham. Todas essas coisas vão pertencer a G, certo? Existe um meio que faz o quê? Para todo Azinho. Concordamos que aqui é escondida uma conjunção? Isso e isso, certo? Ok. Continuamos. Inversos. Certo? Tá o quê? Não é para todo Azinho tá o quê? Eu afirmo algo sobre todos. Não sobre, apenas sobre um grupo, um subgrupo sei lá, especial deles. Todos têm inverso. Então, para todo A, não está o quê? Para todo A? Vamos ver se eu vou botar o único ou não. Vamos começar sem botar isso. Existe um Y. Está o quê? Tá o quê? Olá? Asterisco Y. Igual a E e o inverso. Será que agora dá para perceber o crime? O crime? Aham, tem um crime aqui. Foi o que ele falou? Que no G3 tem que ser único? Não. Não. Uma parêntese grande. Cada vez que a gente está fazendo um trabalho muito importante aqui, a gente está declarando quais são as leis do mundo dos grupos. Tá? Precisamos tomar cuidado escolhendo leis. Em qual sentido? Por exemplo, para pegar a ideia de Igor, é muito boa observação. Ele falou, ei, bota único o inverso. Eu vou querer perguntar para Igor, por que botar como lei do meu mundo que só vai ter, vou aceitar as coisas chamadas grupos apenas se o inverso é único? Por quê? Ele pode falar, eu acho isso importante, ok? Mas tem chances, que a gente vai encontrar isso daqui a pouco, que a unicidade do inverso pode ser inferida pelo resto das minhas leis. E nesse caso, eu não vou querer escolher votar isso como lei, eu vou ganhar isso como um teorema. Ou seja, quando estou escolhendo quais são as leis que eu vou falar na minha definição de grupos, eu não quero botar lá leis redundantes. A unicidade dos inversos vai ser um dos teoremas que a gente vai provar hoje. E isso quis dizer que eu não quero botar isso como o nome disso? Como lei, como axioma, vamos dizer, certo? Aí a ideia é que você quer ser econômico e capturar o coração do teu conceito. Você não quer chegar em extremas coisas de economia, mas capturar tanto uma alma boa do conceito e ver o que você pode inferir disso. Voltando agora, então realmente a gente não vou botar a unicidade do inverso. Aqui tem um erro que o compilador... Cadê os programadores aqui? O compilador aqui não compilaria em algum ponto. É o E que a gente não botaria? Como? O E que a gente não O aqui tem E não declarado. Error. Esse é o quê? No G3 e no G2, não? Não, G2 tem. Ah, tem um existe. No G2, o E parece ligado aqui. Certo? Para confundir ainda mais, para desconfundir talvez ainda mais, essa coisa ligada eu posso trocar para qualquer outra variável. Certo? Vou chamar Z aqui para enfatizar. Z. E agora é ainda mais óbvio, o G3 fala uma coisa sobre esse é o quê? Ok? Bem, realmente acontece que podemos provar que num grupo, se tem identidade, que é uma das leis que tem identidade, ela é única. E isso nos permite falar, então vamos dar um nome para ela, vamos chamar ela de Ezinho. Então, nesse caso, a G3 começa a fazer sentido. Ela fala que para todo A existe um Y tal que é o A operado com Y é igual com a identidade. Porque por enquanto eu vou falar, mesmo se eu falar aqui igual com onde é a identidade, eu teria o direito de falar onde é uma identidade do grupo. Não sei ainda se um grupo pode ter mais que uma identidade. Então, o que vamos fazer agora? Você tem dúvida? Ou não? Se você não tivesse trocado no G2 o E por Z... Certo? Mesmo assim, teria o mesmo problema, porque quando você quantifica uma variável, ela vai nascer aqui, ela vai morrer aqui. O escopo do quantificador parou. Porque eu pensei que fosse global. Não, porque o existe apareceu aqui dentro. Existe Z. Ok, beleza.
Então o que você está falando é que se não existe uma identidade, não há nem grupo. Se uma coisa não tem identidade, não é um grupo. Mas por enquanto, eu não sei, talvez tem grupos com 5 identidades diferentes. Pelo menos uma você tem. Pelo menos uma eu tenho graças ao G2. Agora o G3 tem um problema, porque como o G3 não especificou que é única, o G3 não tem o direito de usar SE. Você só apagar Você apagar o quê? o ar. De onde? Do G3. Ok, então o G3 vai acabar afirmando o que nesse caso? Que para todo A existe um Y, então o que? A vezes Y igual com? Aí vai dizer que é comutativa e ela não é. Não, apagar isso sim, certo? Seria comutatividade. Poderia falar que para todo A existe um Y, tal que A asterisco Y é uma identidade. Uma identidade do grupo, certo? Não. O que ele está querendo falar foi o que eu entendi. Não é? Apagar por E ficaria comutativo, mas só que não é. Isso? Não, Tira um igual aí. Isso? Não. Isso é a afirmação que Comutativo. comutativa seria se fosse para todo aqui também. Para todo A e para todo Y, isso, certo? Beleza. Quarta coisa. Para todo A, para todo B, A cross B igual B cross A. Não cross, asterisco. Essa não é satisfeita aqui. Não. Ou seja, se meu exemplo que eu quero usar como guia é esse, eu não vou escolher a G4. Uma coisa que tem essas coisas é grupo. E se ele ainda mais é comutativo, chamamos isso de grupo abeliano. Ou comutativo também. Grupo abeliano. Ou grupo comutativo. Ok? Só isso quer dizer que, em geral, meus grupos precisam satisfazer essas 4 leis e não as 5. Ok? Ficou claro? Isso não quis dizer que para ser chamado grupo ele precisa não ser comutativo. Ok? Eu espero que isso é óbvio. Todo grupo abeliano é um grupo e ainda mais ele tem essa propriedade a mais. Ok. Professor, Oi. o que é a G3? Como? O que é a G3? É uma identidade. Opa, G3 bugou. Existe Y, tá ok? A operado com Y igual E igual Y asterisco A. E o Paulo está falando, peraí, aqui tem problema. É isso que está falando? Porque aqui tem problema. Certo? Ok, vamos resolver o problema agora. Sem raiva. Ok. Tenho 2 maneiras de resolver esse problema. Definido é. Como? Definir o E como a identidade não posso, porque não sei se é única. Como uma identidade, não vou deixar claro o 3 também. Uma maneira, mais matemática maneira de fazer, é provar, usando as coisas que eu tenho, que a identidade do G3 é única. E a gente vai fazer isso. Antes de fazer isso, eu quero dar uma definição com um jeito muito roboso. Vai utilizar o G2, né? Roboso, posso falar? Não? Não de robô, de roubar. Malandro, posso falar malandro? Malandragem. Eu vou fazer o seguinte, vou botar mais coisas na minha estrutura. Certo. O que seria legal botar na minha estrutura? Bolinha, uma constante. Não, bolinha mais uma operação? Não, quero uma operação. Uma constante para representar quem? A identidade. Perfeito. Vamos chamar essa constante de E. O que mais eu poderia botar na minha estrutura? O inverso. O inverso, que vai ser o quê? Que tipo de coisa? Sei lá, alguma coisa ali. Que tipo de coisa vai ser o inverso? Uma constante. Não, constante é o E, que é apenas um objeto. O inverso não é um objeto. É uma operação. Qual a variedade do inverso? 1, certo. Aí eu vou enriquecer, posso enriquecer aqui minha estrutura, falando que você tem a variedade 2, 1, 0. É um grupo C somente C. E agora que maravilha. O G2 vai ficar como? Prestem atenção, o que precisa mudar no G2? O G2 é aquela que afirma que o teu grupo, teu conjunto tem a identidade. Mas agora eu tenho um nome para a minha identidade. O constante é. Eu preciso apagar o existe, né? E deixa só para Para todo A. Ok. Isso quis dizer que eu foquei num certo membro importante na minha coisa. A minha estrutura tem esse direito de falar sobre esse cara legal, ou é. E o G2 afirma que esse é a identidade. Como eu sei que é única? Não sei.
Não me importa se ela é única. Eu falei algo sobre esse bicho denotado por OE. Então, no G3, eu tenho o direito de citar esse próprio E. Minha linguagem ganhou essa constante, posso falar sobre E. Então, o G3 vai ficar como? Para todo A, existe Y, está o quê? No jeito que ele está certo agora. Por quê? Qual é esse E? É esse lá. Certo? Mas isso seria perfeito mesmo se minha estrutura fosse assim. Não precisei o inverso de lugar nenhum. Como poderia enriquecer ainda mais minha estrutura? O G3 falaria o quê? O G3 deveria falar que o inverso realmente é o inverso. Isso me é estranho entender agora, talvez. Ia falar que para todo A, o A operado com o inverso de A, igual? É. Que é igual com? Inverso operado com A. Ok. Inverso de A operado com A. Perfeito. A notação mais comum que temos para inversos não é assim. É essa coisa. O menos umzinho. Como vai ficar agora essa afirmação? Você reafirmar uma coisa que você já tomou como verdade? Como? Porque você já tomou o inverso. Não. O fato que eu usei esse símbolo não implica nenhuma propriedade desse símbolo. Não, eu entendo isso, mas é que você já tomou o inverso como uma verdade, né? Porque a partir do momento que O que significa tomar uma função como verdade? Uma função não tem valor de verdade. Você admitiu ela como verdade. O que significa admitir uma coisa como verdade? Não uma afirmação, uma operação. Não posso falar se é verdade ou não a inversa. Essa coisa. Essa é uma operação unária. O que essa coisa afirma é que essa coisa unária comporta no jeito que eu quero comportar. como ela funciona aqui. É como ela, a propriedade e característica que ela tem, que ela realmente é inversa. Ela merece esse nome. Ok. Oi. Quando você define uma operação num conjunto, ela não precisa necessariamente operar todos os elementos. Não, precisa. Que nem no... Precisa. Na divisão, que não opera Ela não é uma operação. A divisão não é uma operação. Exatamente isso. É uma operação parcial. Quando eu falo operação, ela tem a obrigação para qual função, para qualquer total, para qualquer entrada, ela precisa de uma saída, certo? E como ela é uma operação num conjunto, essa saída precisa estar dentro do conjunto. Bem, aí vamos voltar para começar a provar nossos primeiros teoremas. Eu vou deixar aqui os Z0, Z1, Z2, Z3. Vou apagar o G4 porque vamos trabalhar com grupos agora, não grupos abelianos. Isso não quis dizer que os nossos grupos não vão ser comutativos, apenas quis dizer que eu não posso assumir que eles, posso supor que eles são comutativos. Eles têm 4 propriedades, então, curtamente falando, umas palavras-chave para denotar essas 4 leis de grupos. Essas são as leis de grupos, então o G0 seria fechado. O G1 seria associatividade, o G2 seria identidade e o G3 seria inverso. Só que é apenas só para lembrar qual. Prometo que daqui 2 semanas a gente não vai precisar os nomes. O G1, Z0 até Z3 vai ser suficiente. O G0, Z1, blá blá. Não, mas a ordem vai ser sempre assim. Por que a ordem é sempre assim? Para falar de operação associativa, a operação você precisa ter fechada. Associativa, você ganha, você não necessita as outras. Não poderia falar agora da inversa, porque para ter inversa, ela necessita identidade. Então, não faz sentido escolher outra ordem. Bem, então, agora, nesse momento é que a gente começa a teoria de grupos, dos grupos. O que quis dizer teoria dos grupos? Quis dizer, qual é a teoria de grupos? É a coleção de todos os teoremas que conseguimos provar com essas 4 coisas, e nada mais. Então, nesse momento que a gente está começando, a gente só tem 4 coisas para criar nossas provas. É lógica, né? Mas lógica não conta como teorema. Será um S4, acho. Como? Seria um S4. S4 eu gostei. O S3? É nessa ideia, como se cada elemento desse grupo fosse uma propriedade que eu tivesse e eu pudesse combiná-las para criar novas coisas.
Ok. Combinar os teoremas tem uma maneira parecida. Eu posso pensar que a gente começa a brincar um jogo. O jogo é o seguinte: você tem essas 4 peças e você combina elas de uma certa maneira, seguindo as regras do jogo, e você ganha novas peças, novos teoremas. Assim que você ganhou um novo teorema, você pode usar isso agora para provar novos. Tudo que a gente vai fazer aqui nessa unidade seria ver as consequências dessas 4 leis. A primeira coisa que eu quero ver é aquela coisa que atrapalhou alguns de vocês sobre a identidade e sua unicidade. Então, teorema cada grupo possui identidade única. E se não tivesse feito aquela malandragem lá de mudar a estrutura, eu nem teria direito de usar a G4 sem provar primeiro isso. Tá? O que eu preciso provar? Eu não vou ficar provando nada para vocês. Eu vou guiar um pouco vocês. Agora, vocês vão começar a pegar papéis. Não vai ter outro jeito para continuar aqui. Não vou servir nada pronto para vocês nessa unidade. Vamos descobrir juntos toda a teoria dos grupos que a gente vai descobrir. Então, papéis, blá blá, sem olhar. Vamos lá. Por que os naturais e a soma não é fechada? Ou não é um grupo? Os naturais com a soma? Boa pergunta. Vamos dar um exemplo. Qual é o problema com os naturais e a soma? Qual das 3 leis é quebrada? Das 4 leis é quebrada? Ele é fechado por soma? Sim. Se somar 2 naturais é natural? Check. Ela é associativa? Sim. Concordamos? Check. Tem identidade? Sim. Cadê? Olha. O 0? Tá? Por que você bugou? É 0. Eu sou agressivo? Eu sempre sou assim. Ok. Tem inversos? Pois é. Cuidado. Não pressuponham que uma coisa que parece grupinho é grupinho. Tem que verificar as 4 coisas. Os racionais. Fechado? Qual a operação, na verdade? Um segundo, a primeira coisa para cobrar, não posso falar apenas um conjunto, preciso dizer qual é a minha operação. Então, a soma ou a multiplicação? Soma. É fechado? Sim. É associativa a tua operação? Sim, sim. Tem identidade? Tem. Muito bem. Aqui, tá vendo? Não importa como eu pergunto. Mas ele travou na associativa. Mas eu perguntei com carinho. A identidade que eu fiquei bravo. Inversa tem? Quem falou não? Quem falou não? Alguém falou não? Foi Bledson? Não. Não, ninguém falou não. Tem ou não? Professor, às vezes a identidade é um elemento diferente do inverso. Quer dizer, fora do conjunto? Aí não é fechado. Se fosse, não seria... Ok. Tem inversos os racionais com a operação... Qual você falou para a operação? A soma. Tem inversos? O que significaria ter inverso? Um número que somado o original daria a identidade. Qual a identidade aqui? O 0. É verdade que cada racional tem um racional que se somar os dois vai 0? Muito bem. Se eu tenho um racional P sobre Q, o menos P sobre Q é o inverso, certo? Cuidado com uma coisa. Nos reais que temos 2 operações, às vezes a gente reserva a palavra inverso para o inverso da multiplicação, e o inverso da adição a gente não chama de inverso, a gente chama de oposto ou negativo. Certo. Essa é só besteira para comunicar. O menos 3 é o mais inverso de 3. O inverso positivo. O 1 sobre 3 é o vezes inverso de 3, ok? Tá, ok? Cuidado com isso. Beleza? Agora voltando, estamos aqui com esses exemplos, e não exemplos, sei lá o quê? Outro exemplo para verificar esse grupo. Se eu tenho o conjunto de todos os strings feitos por um alfabeto, pode pensar no ASCII ou sei lá o que, é um alfabeto de strings. Qual seria uma operação natural binária para considerar strings, entre strings? Composição. O que significa composição de strings? Concatenação. Isso que eu quis dizer, né? Ok, concatenação sim, composição não. A pergunta é, esse conjunto de strings com operação binária de concatenação é um grupo?
Ele é fechado? Sim, se eu concatenar dois strings, acabo com o string, sem dúvida. Associativo? Sim, se você tem três palavras nessa ordem, não importa se você vai concatenar elas primeiro ou depois a outra, o string final vai ser o mesmo, ok? Sim. Identidade? Qual identidade? O string vazio? Sim. Se eu falar hello, concatenado isso com o string vazio, é seu próprio hello, certo? E essa identidade serve para qualquer string. E nos dois lados. Tá? É identidade, sim. Certo? É comutativa a minha operação? Não. Sim, mas sim, você tem razão. Não é comutativa, mas a resposta certa é ninguém se importa, porque eu quero ver se é grupo. Tá bom? Ok. Eu não me importo com comutatividade. Ok? Então, essa me importa mesmo. Inversa. Tem inverso? Se for backspace, né? Boa. Ok. Então, o hello, mais. Quem vai pegar essa? Alguém pegou? Não, ninguém? Ninguém entendeu o que eu escrevi aqui? Não? Deixa pra lá. Podem usar... completamente nada a ver com o grupo. Só Ctrl H é para tradicionalmente o caráter que apaga. Então, se você considerar ele como caráter, isso ia dar um string. Não é, porque isso não é um string no meu alfabeto. Realmente, se eu tenho uma palavra, não posso concatenar algo com ela e acabar com a palavra vazia. Não tem inversa, não um grupo. Ok, voltando agora, começando a nossa teoria. Alguém aqui conseguiu provar algo? Queria falar? Anderson, uma mão, peraí. Tem mais? Então vamos esperar um pouquinho. Qual é o meu objetivo? A primeira coisa para entender é o que eu quero provar. Quero provar que uma coisa é única. Como eu provo isso? Duas coisas preciso provar. Existe identidade, não tem mais que uma identidade, unicidade. Uma das duas coisas é de graça, qual é? Que existe, por que ela é de graça? Porque a gente definiu lá como está. Como? Não, define lá. O G2 fala que existe identidade. Então eu sei que existe identidade. Então metade do trabalho já era. Okay? Eu quero provar que é única. Como vou provar isso? Pega duas e mostra que são iguais. Por Fight Club, certo? Preciso supor, então, eu sei como vou provar. Começar. Anderson, como eu ia falar? Eu supus a identidade do grupo. Suponha então que, como você escolheu os nomes? E e Elinha. E e Elinha são identidades. O que eu acabei de ganhar? Eu ganhei o E e o Elinha, que são membros do meu grupo, ok? Então, na verdade, aqui comecei a... Seja G um grupo, certo? Ou talvez o meu teorema me deu isso não é importante. Eu tenho E uma linha. O que mais ganhei sem falar nada mais? Que é a identidade. Certo? Então, ganhei duas coisas. Fala a primeira. Que é a identidade. E Não, mas o que isso significa? Que era uma coisa que dá para usar, certo? tá. Então, que como elemento árvore vazio. Fala, não, eu quero nessa forma, tipo uma fórmula para aprender para todo A. Então, A asterisco E é igual a. E o inverso disso também. E a mesma coisa com a linha. Exatamente. Não ganhei pouca coisa. Ok? Anderson, continuamos. Temos duas identidades. Qual o objetivo dele? Blá, 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 blá. É igual a linha. Quem assistiu ao Fight Club sabe. Ok. E agora? Seja a função da G. Beleza? Vamos, peraí. Vamos brigar um pouco todos com o Anderson nesse momento. Se eu, lendo essa prova, se eu ver que você pegou um aleatório A, faz sentido fazer isso se teu alvo, que a gente não escreve com o nosso alvo, fosse para todo azinho no G, algo acontece. Mas não é. Se você quer provar que para todo azinho no G algo acontece, faz sentido falar, então me dá um azinho no G, eu vou provar que algo acontece. Nesse momento, talvez vai te ajudar numa prova, depois continuar, sei lá o quê, mas parece bem donada a ideia de vamos pegar um membro no A. Se eu quisesse provar que toda coisa tem inverso,
Eu falaria, me dá um Azinho no G, agora preciso provar que esse Azinho tem inverso. Aqui meu objetivo é chegar que o E é igual com E'. Se fossem funções, faria sentido, vamos tomar uma coisa no domínio delas, provar que comporta do mesmo jeito. Aqui eu quero chegar no E igual a E'. Como? Mas um segundo, depois você fez o quê? Você pegou o A? No caso, eu calculei A, operado com S igual a A, e substituir por A igual a E'. Muito bem. A igual com E igual com? Igual a Certo, seja o A aqui, A igual com E igual. Também, por quê? Por causa da identidade do E. A igual a Eu suspeitei que ele teria razão. A é asterisco E' igual a igual a isso. A, certo? Aí é só substituir. Aí substituiu? Aí ficaria, no caso, pega no primeiro e chega no segundo. Certo. Por essas duas, ele falou, o lado esquerdo é igual, os lados direitos são iguais, então os lados esquerdos são iguais. Então, logo, ele concluiu o quê? Aí é A operado com E igual a A operado com E'. E logo, É igual a E'. quem concorda? Onde é o crime aqui? Bem, precisamos não entrar na tentação que Anderson pecou aqui, de usar coisas que a gente sabe desde criança sobre coisas, porque o que ele fez aqui? Ele falou, ei, cancela. Mas minhas leis não falam aqui que eu posso cancelar. Certo? Se eu quero cancelar, em geral, eu preciso provar as leis de cancelamento que falam que você pode cancelar. Eu não tenho essa coisa. E muitas vezes, uma das dificuldades que a gente vai ter no início dos grupos seria cair nessas armadilhas. Ou comutar coisas que eu não sei se é comutiva, cancelar coisas que não sei se cancelam, e por aí vai. Fale. Se operar, pode somar? Peraí. Aí, como Pera. Eu entendi tudo que você quiser. Aplica GO. Como? Aplica GO. Não é GO. G0. Não é G0, é... Peraí, você está falando operar ela com ela? Sim. Ok, mas você vai ganhar o quê? Nesse caso, peraí, ele chegou aqui, Anderson. Ele não pode concluir isso, porque de onde chegou isso, certo? Mas agora, a Gliber está falando, bora operar esses dois. Ok, concorda? A G0 fala que se você operar esses dois, você vai ficar dentro do teu grupinho. Então, ok, operando esses dois, você quer afirmar algo sobre essa operação? O que acontece aqui? Não estou entendendo. Operei esses dois. Agora, isso, o que você está afirmando sobre? Esse é um objeto. Aqui não tem verbo. Então, imagino que você quer afirmar algo sobre ele. Ou não? Pelo jeito, você pode afirmar que ele é igual com A cross A. Por quê? Porque ele é igual com A, ele é igual com A. Você sabe que ele é igual, é? Não, foi isso que eu quis fazer. Ok, agora? Aí agora, A cross A é fechado, dá um elemento dentro. E tudo aqui dentro. Tudo bem. Por causa do gênero, tudo isso aqui que aparece aqui está no grupo, não sai. Uhum. Você... Mas não esqueça que meu objetivo é chegar que eu é igual a Elinha. Quer escrever? Não? Aqui, ó. Como é associativa, Certo? Ou, como é associativa, eu posso trocar as parênteses, certo? Ou seja, eu posso até apagá-las. Isso é uma observação legal. Como minha operação é associativa, isso me permite botar as parênteses em qualquer lugar eu quero, ou seja, me permite apagar parênteses. Certo? Mas dá para ver que não tem como continuar, certo? Bem, então, uma ideia, para continuar com a ideia de Anderson, seria falar, ei, vou provar primeiro as leis de cancelamento. Mas tem uma ideia bem mais simples aqui. Por que pegar o membro A? Vamos ver os membros que eu já sei que tenho aqui. Quero provar que o E é igual com E'. O que eu sei sobre E? Eu sei disso. O que eu sei sobre E'? Eu sei disso. Como eu uso esse tipo de dados? Como eu uso um fato que para todo X algo acontece? Se eu ganhei isso, o que Você dá dados para essa fábrica. Isso. é uma fábrica, eu dou dados, eu dou objetinhos para ela retorna fatos para mim. Que tipo de objetinhos posso dar para elas? Vou voltar aqui para enfatizar. Isso é para todo Azinho no G. Isso acontece. Para todo Azinho no G. Isso acontece. Ok. Você não podia dar uma moedinha para a primeira? Os únicos objetos que eu tenho no G para dar para essas fábricas para ganhar algo são esse e esse. Quem vou dar para quem? Dá uma moedinha para essa primeira aqui. Eu vou dar o Elinha na primeira. Vamos ver o que eu vou ganhar.
Vamos só para ter como citar essas duas, 1 e 2, certo? Vamos lá, vou apagar isso, vamos voltar nessa ideia depois. Aí, qual palavra? O que eu quero concluir aqui? Pela 1, vou escrever diretamente a igualdade, eu escrevo a justificativa no lado dela. Fale, Igor. O quê? Não há. O que é o há? Há ou não declarado? Eu sei que para todo azinho isso acontece. Igor fala, então todos os azinhos têm essa propriedade, então o elinha também tem essa propriedade. Ok, bora lá. Elinha Com é? igual a elinha. Igual a elinha. Igual e com elinha. Deixa isso por enquanto. Tá? Isso é verdade. Concordamos? Por que é verdade? Porque o é uma identidade. O que quer dizer identidade? Deixa todos os membros em paz. Então deixa ele em paz também. Tanto pela esquerda, tanto pela direita. Aqui estou usando pela um segundo. Pela De cima também, né? Vou chamar essa left, right. Então estou usando a 1L com o próprio linha. Fale. Como você está provando aí que o elinha pertence a G, você não tem que justificar isso também? É meu dado? Aqui. É meu dado? Você tem que mostrar na prova isso? Não. Eu sei que o meu linha está no G. Está falando para todo o linha no G. Pronto. Então, o linha operado com E é igual com E linha. O que mais eu sei agora? O linha operado com E é igual com E. Por quê? Pela 1 right. Não. Não. Pela 2 left ou right? Com palavras de rua. Isso é verdade porque o E é identidade. Ou seja, ele deixa esse cara em paz. Isso é verdade porque ele é identidade. Ou seja, ele deixa ele em paz. Elinha. Isso é igual com E pela 2 right. Com A igual a quem? Sim. Se eu quero escrever palavras menos robóticas e mais de rua, que eu prefiro, eu poderia falar aqui, vou escrever com outra cor. Pois, terrível. Pois é uma identidade, o quê? À direita. Certo? E aqui seria, pois, linha é uma identidade esquerda. Ou seja, o que acontece aqui? Uma terceira maneira de olhar para o mesmo cálculo. Eu tenho esse bicho aqui. É operado, na verdade nem é o mesmo cálculo, é fazer outra escolha. Esse cara aqui, pelo um jeito, ele é igual com o quê? Como o E é identidade, então tudo isso é igual com? Não? É linha. Não, como essa coisa é identidade, quis dizer que qualquer coisa que apareceu aqui, ela vai ser copiada lá. Mas, a mesma expressão, como o linha é identidade, ela é igual com o quê? O E. Ou seja, o E é igual com linha, que é exatamente o que queria provar. Entendemos esse teorema simples aqui? O moral da história, porque aparece várias vezes, quero a gente pegar esse cuidado, assim que você vai ter essa necessidade, Anderson e os demais, vamos sejar peraí, o que eu quero provar realmente é uma coisa sobre todos os bichinhos no G? Não que sempre vai dar errado, se você tivesse a lei de cancelamento aqui daria certo, mas parece meio do nada pegar uma coisa aleatória. Ok, temos um teorema, beleza? Até agora, a gente sabia 4 coisas sobre todos os grupos, as 4 leis. Agora a gente sabe 5 coisas, ok? Isso quer dizer que na próxima coisa que quero provar, eu não tenho apenas 4 coisas para ganhar teoremas, eu tenho 5. Faz sentido isso? Ok.
Próximo teorema. Que afirmação vocês acham que seria legal provar? O que Igor queria? Que os inversos são únicos. Faz sentido? Então, vamos ganhar aqui. Vou ficar aqui escrevendo todas as coisas que eu sei. G0, G1, G2, G3, unicidade de identidade. Da identidade. Ok. Próxima coisa que quero provar é unicidade de inversos. Ideias. Ideias? Primeiramente, o primeiro objetivo é, pelo menos, escrever o enunciado corretamente. Porque se eu começar a não entender o que eu quero provar, não vou provar nada. Essa seria a ideia de como provar. Por enquanto, estou no passo anterior. Qual é o enunciado do teorema que eu quero provar? Vamos escrever ele numa fórmula. Para todo, vamos escrever com palavras. Para todo A no grupo, certo? Existe único Y tal que A, Y igual E. Eu já vou começar pouco a pouco considerar como implícita a operação do meu grupo. Esse AY quer dizer o quê? A asterisco Y. A operado com Y, ok? Existe único Y, certo? Duas coisas não preciso provar. Que existe, que não existe mais que dois. O que eu vou fazer? Você tem que botar que é igual aí. Sim. Obrigado. Como? Mais do que 2 ou mais do que 1? Existem no máximo um, pelo menos um, e as duas coisas juntas quer dizer exatamente um. Mas um dos dois trabalhos é de graça, de novo. Qual? O existe. Por quê? Aqui, que eu apaguei, isso está falando que tem inversos, tem identidade, é associativa, fechada. Ok? Beleza? Então, eu sei que para todo A existe um inverso. Eu quero provar que existe um único inverso. Como vou provar isso? Igor, fala por Fight Club, né? Eu vou falar aí. Suponha então. Ok? Gostei, porque eu falei, será que vale a pena falar isso? Seja A, tal que, seja A no grupo, certo? Tal que, na verdade, sejam A, Y, Y', todos no grupo, tais que o quê? Y, Y' são inversos. Exatamente. Como vou escrever isso com fórmulas tais que A, Y igual E igual YA e eu passei muito rápido por uma coisa maravilhosa que aconteceu assim que eu provei isso. Eu ganhei o direito de falar E, tá? Antes desse teorema, não poderia falar a identidade do grupo, certo? Se fosse provar o G3, como a gente está fazendo agora, a gente tem que botar E e a linha aqui, né? Se fosse provar o G3, A gente... o que significa provar o G3? O G3 é uma das quatro coisas que não vou provar, certo? São as leis. Bem, se a gente fosse utilizar, provar que o G3 é único, admite inverso único, Entendi agora. Na verdade, lá o E e o E'. entendi Como a gente já ganhou no a teorema. unicidade da identidade. Mas meu problema seria ainda mais profundo, porque sem a identidade, a unicidade da identidade, o G3 cai para... Cai, tá certo. É importante observar que para provar a unicidade da identidade, realmente a gente usou apenas essas coisas. Nem a associatividade, na verdade. A gente usou fechado, porque não, certo? E a gente usou o fato que tem identidade, mas a associatividade nem precisamos, nem nada mais. Ok. Então, vamos lá, vamos acordar, vamos provar isso. Quero provar que... qual é o meu objetivo aqui? Onde eu quero chegar? Ok. Então, meu alvo é
provar que o y é igual com y'. O que eu sei sobre y? Ele é 1 inverso do A. Quais são meus dados aqui? Vamos lá? O A, eu só sei que está no grupo, certo? O y e o y', eu sei que eles estão no grupo 1, todos eles na verdade, certo? Mas sobre o y e o y' sei algo mais. O y e o y' são inversos do A. Ok. Como posso escrever isso de uma maneira mais legível? Talvez. Essas duas coisas. O A e y, certo? Vamos chamar essas de 1 e 2. Vou dar nomes aqui, left, right, left. Estou fazendo isso apenas para enfatizar qual das duas coisas eu vou citar exatamente. Qual o dado que estou usando. Ok, quero chegar que y é igual a y'. Vamos trabalhar, não quero resposta por enquanto de ninguém. Vamos tentar escrever isso. Quero chegar no y igual a y'. O trick que eu vou ter que fazer vai ser parecido com o que a gente fez lá no... Preparar o clicker também. Espera. Cadê o papel? Cadê tua ideia? Precisamos papel, galera aí. Pincéis todos para escrever. Achei que já era para dar. Não. Nenhuma resposta será aceita se não for escrita. Podem parar agora, um segundo, vamos parar a tentativa. É bem provável que uns de vocês conseguiram provar mesmo, vou voltar depois para pensar nisso, para ver isso. É bem provável que uns que não provaram estão num caminho legal para provar. Quero mostrar um caminho que talvez seja difícil pensar, que eu vou roubar a ideia de Anderson. Anderson, para provar o a coisa da identidade, ele sentiu a necessidade de cancelar. É bem razoável pensar que essa lei de cancelamento é uma consequência das leis que temos de grupos. Realmente é. O que eu quero provar, então, são essas duas leis, que eu vou chamá-las de cancelamento left, cancelamento right. O que vocês acham que seria esse cancelamento? E vamos ver por que eu separei em duas leis diferentes, left e right. Qual seria a afirmação do cancelamento left? Certo, para todo A e para todo X. Vou falar assim, para todo A e para todo X. Gostei das variáveis. O A, na verdade, preciso mais uma. Para todo A, para todo X e para todo Y.
Se eu tenho que o AX é igual com AY, então o X é igual a Y. Essa é cancelamento à esquerda, certo? Left, ok? E a outra seria o quê? XA igual YA implica X igual a Y. Ok. Razoável seria também esperar uma lei de cancelamento geral que me permite, certo? AX igual, qual seria a outra? Não? Não, isso igual a Y, né? Concluir que X igual a Y. Aqui o cancelamento acontece na esquerda, aqui acontece na direita e aqui acontece misturado. Certo? Ups, sim, obrigado. Tem mais uma lei de cancelamento para estipular, sei lá, falar? Possivelmente? Ou trocar eles para cortar os exteriores? Mas não é a mesma coisa com essa? É exatamente a mesma coisa. Porque essa igualdade, se eu tenho isso, eu também sei que Y é igual a X. Então, agora cancelei no interior. Então, essas duas não são diferentes. Mas essas três, realmente são três leis diferentes. E agora a pergunta é... A terceira é a união delas duas. Não gostaria de chamar essa coisa de união dessas duas. Mas eu entendi a tua ideia. É o caso geral das duas. Na verdade, Não. No sentido seguinte, a gente vai ver que as duas são válidas em qualquer grupo. Certo. Eu posso cancelar pela esquerda em qualquer grupo, eu posso cancelar pela direita em qualquer grupo. Essa não posso, mesmo que as duas são válidas. Qual seria um contra-exemplo aqui? O que eu preciso mostrar para convencer alguém que você não pode cancelar nos lados não iguais? Em geral, não quis dizer que nunca vai acontecer, certo? Se o teu grupo aconteceu que for comutativo, com certeza pode, porque é só trocar e depois cancelar. Mas, como posso convencer alguém que em geral precisa tomar cuidado, você não tem o direito de cancelar lados diferentes? Como? Zero? Por que isso não é um contra-exemplo? Porque ele não especificou a Não, mas deu para entender. A operação, ele está nos reais, você está nos reais, a operação de multiplicação, tá certo? E ele realmente observou que em 0... escrevi com azul. 0 vezes 1 igual 2 vezes 0, realmente, certo? Ele falou, mas você não pode cancelar o 0, e ele tem razão, eu não posso cancelar o 0. Mas isso não mostra que essa lei não é válida nos grupos. Por quê? Qual o conjunto geral? O que ele quer argumentar? Ele quer argumentar que, cuidado, tem grupos onde essa lei não é válida. E ele mostrou um contra-exemplo. Qual o problema com o contra-exemplo dele? Isso não é válido para constantes. Constantes não, para não variáveis. Não, essas variáveis pegam valores no conjuntinho, né? Como? Peraí, o que seria um contra-exemplo da afirmação que em todo grupo essa lei é válida? Ele quer refutar isso. Em todo grupo essa coisa é válida. O que ele precisa mostrar então? Contra-exemplo seria o quê? Um exemplo de quê? Uma afirmação que não satisfaça. De um quê? Uma afirmação que não satisfaça. Não, a afirmação é o... É porque usaram dentro. Uma igualdade. Não, peraí. Um contra-exemplo para nós quando espera que em grupos você não pode fazer isso, é um grupo onde você não pode fazer isso. Como? Não, peraí, quero ver a ideia dele agora. Por que não é um contra-exemplo então? Porque ele não é um grupo. Ele pegou os reais com multiplicação. É isso um grupo? Não, por que não? Porque todo... Não, qual a lei quebrada aqui? G3, não tem inverso. Qual é o inverso do zero? Ele não tem inverso. Ou seja,
isso não vai nos convencer que nos grupos não pode cancelar nos lados errados. Para qualquer grupo que é comutativo, você não tem chances de achar contra-exemplo, porque como a gente viu, essas são válidas, então sem trocar ia ganhar isso. Você poderia trocar isso e agora estaria no lado certo mesmo, e você poderia cancelar. Qual o exemplo principal que a gente tem para grupos? Que felizmente nem o comutativo, então dá para achar contra-exemplos lá. Se fosse um grupo abeliano, estava certo, né? Se fosse um grupo abeliano, ele tem nenhuma chance de achar contra-exemplo, porque essa lei é válida no abeliano, porque você pode primeiramente trocar um dos dois, e assim o A agora vai acabar no mesmo lado, então você vai aplicar a lei para cancelar, pronto. Ainda não provamos isso, mas como prometi, a gente vai provar isso. Mas, onde vou procurar agora achar qual é o meu padrão exemplo num grupo que inclusive não é abeliano? A composição, essa é uma operação. Qual grupo? No S3. Será que dá para achar aqui um caso onde não dá para cancelar? Nos lados errados? Esses são meus elementos agora. Vamos chutar? Ou não? A ideia, então, preciso pegar, sei lá, vamos dizer, qual? O φ, psi igual psi como uma outra coisa. Identidade. Não, identidade não vai ajudar aqui porque a identidade vai ficar igual com psi, né? Talvez, peraí, eu fico... Ele é quadrado. Como? Psi ao quadrado. Assim? Não. Só psi. Assim? Isso. Então a pergunta é, será que realmente eu não posso concluir que o φ é igual com psi? Beleza, mas se o φ psi é igual com psi quadrado? Não. Então não serve. Faz sentido o que eu estou dizendo? Estou tentando fazer? Estou tentando pegar uma coisa aqui, tal que apagando as duas não vou conseguir, mas preciso começar com uma coisa que é válida. Procurem achar um contra-exemplo em casa. O contra-exemplo aqui tem, tá? Não esse, porque isso não satisfez nem a premissa. Você precisa achar uma coisa que realmente a igualdade é válida, e quando apagar as coisas nos lados errados, você acaba com uma igualdade que não é válida. Por que eu não botaria identidade? Onde? Fale. Talvez funcione. Fale aqui. Φ psi? Φ psi igual? Igual psi identidade. Psi identidade? Essa é válida? Sim. Não. Porque lá direito é o próprio psi. O φ psi não é igual com psi. São elementos diferentes. Aqui são 6. Entendeu? Faz sentido? Ok. O φ psi... como? As duas últimas? As duas últimas não são iguais, certo? Moisés tem? Você pode tentar o φ, igual ao φ identidade. O φ igual? Φ identidade. Isso não é... Psi identidade não, porque era próprio. Não. Mas, por exemplo, beleza. Se você botar isso, por exemplo, na esquerda eu tenho identidade. Mas não pode cortar. Viu? Vou dizer, muito bem. Mas para cortar, então vou fazer o quê? Vou botar o φ psi, φ psi. Φ psi, φ psi. Agora, essa é a igualdade, porque essa é a identidade. Posso cortar L e L, e eu espero que o φ não vai ser o psi, φ psi, mas vocês vão verificar esse caso, não quero perder tempo agora com isso. Bem, vamos matar essas leis, fazer o Plicker, e depois vocês vão usar as leis para provar o que eu queria provar desde o início, que foi esse teorema aqui, unicidade dos universos. Obviamente a gente vai matar só uma lei, porque a prova da outra lei é uma palavra. Qual é essa? Similar, certo? Análoga. Ok. Vamos lá então provar a esquerda. Como vou começar? Essa coisa que eu provar. O que eu tenho na minha resposta? Não tenho isso, certo? Eu quero basear a prova desse aqui, então não posso usar isso. Eu tenho 5 coisas. As 4 leis e o único teorema que eu ganhei. Vamos ganhar mais uma agora. O GCL. O que seria esse então? Como vou começar? Sejam x, y no g. Como vou continuar? Tais que o lado esquerdo. AX igual a y. Onde eu quero chegar? X igual a y. Eu sei disso. Ideias? São para tudo, né? Você não pode fazer que nem outro. Não,
Não, nesse momento eu quero provar x igual não tem para todo mais. Eu matei meu para todo com esse sujamento aqui. Ok? Bora? Estamos com fome. Aplicando um. Aplicando o quê? Essa aqui? Essa é outro teorema. Esquece essa. Meus únicos dados aqui é isso. Essa. Ou acho isso igual a y. Tem que criar mais uma variável e multiplicar que alguma coisa com A. Certo? Sim, exatamente. Eu tenho um azinho, certo? E eu aparece aqui, eu quero me livrar desse azinho. Onde eu vou procurar uma coisa para me livrar do azinho? Dante, fale. Eu tenho que pegar outra variável dentro de G. Falar seja W. Seja W pertencente a G. Aham. Então que A, W é igual a F. Ou seja, o que ele falou, com palavras ele falou muito formalmente, muito bem. O que ele falou seja A' inverso de A. E ele falou muito bem, não roubou, porque ele não falou, vou botar o A menos 1, porque por enquanto não sei que os inversos são únicos, eu não provei isso ainda. Mas ele tem o direito de solicitar um inverso para qualquer bichinho no grupo, porque a lei 3 fala que todos os bichinhos têm pelo menos um inverso, e ele não precisa mais que isso, ele precisa só um. Seja A' inverso de A, o que isso quis dizer? Ou seja, a gente usa para introduzir um sinônimo, certo? O que quer dizer que o A' inverso de A? Ou seja, Que a linha operada com A é igual a é igual com a linha. perfeito. E agora, o que você vai fazer com essa linha? Não, ele quase praticamente matou o teorema. Fale. Deixa o cara falar. Fale, Dante. Colocaria dentro de um lado do outro. Como vamos fazer isso formalmente? Como o AX igual a Y, logo o A, onde você vai? No caso, usando a segunda AG1, acho que dava para, por associação, colocar. Você vai precisar, então vamos lá. O A linha AX é igual com o A linha AY. E agora, como você vai continuar? Aí eu posso dizer que a linha... Você precisa da sustentatividade agora, para trocar as parênteses. A linha AX é igual com a linha AY. O G1. Certo? Eu vou continuar escrevendo aqui agora. Vamos perder isso. Como a linha A é igual a E, ficaria EX igual a Y, não terminou ainda. Logo. Perfeito. Agora quero justificativas de todo o passo. Na verdade, eu posso começar. Eu poderia cobrar ele, falar, ei, o que ele fez aqui? Ele multiplicou os dois lados pela mesma quantidade, entre muitas aspas. Isso não é uma lei dele, então ele não tem o direito de fazer isso, mas ele pode falar o seguinte. Mas ele não operou dos dois como? lados. Ele não multiplicou, ele operou dos dois lados. Dos dois lados. E quem me permite fazer isso? Fechamento. Esquecem isso. Diretamente isso é verdade. Por quê? Ele pode começar aqui. Como? Não. Por que S é igual com isso? Sem nenhuma outra hipótese. Eu posso justificar isso diretamente. Qual a justificativa? Porque é a identidade. Não, é a minha hipótese. Essa coisa, o que quiser quantidades iguais? Em qualquer contexto você pode substituir iguais por iguais. Então, esqueça isso. Pega isso. Você pode substituir o AX por ser igual. Então, toda essa coisa vai ser o resultado de substituição igual por igual. Aqui eu não preciso nada dessas coisas, só lógica mesmo. Não preciso nenhuma das quatro. Começa aqui. Agora eu preciso justificar. Qual eu preciso aqui? G1. Olha lá, G1. Aqui eu preciso o quê? G2. Literalmente, não é nenhuma dessas quatro. É pela escolha. Lembramos dessa frase maravilhosa? Pela escolha de quem? Escolha do A'. Dante escolheu a linha para ser um dos inversos. Por que eu não falei pela G3? A G3 eu usei aqui. Ela que me forneceu o inverso. Agora que eu estou usando é o fato que esse cara é o inverso. Ok? E agora essa seria pela
definição, vou escrever, de E. Certo? Porque a G2 literalmente também não me deu um específico E, ela me deu a existência, eu já sei que tem único. A definição do E é o cara que faz isso. Então, S igual com isso e S igual com isso. E matamos o GCL. E agora com essa coisa é extremamente fácil provar que existe um único inverso. Vocês vão supor que tem dois inversos. Cancelar, não vamos fazer isso agora. Rapidamente, para terminar, um Plicker que não quero que vocês chutem nunca nos Plickers. E eu não vou dar a resposta do Plicker, mas vou dar a pergunta do Plicker, obviamente, que é, você tem um conjunto. E a pergunta é, com que operações esse conjunto vira um grupo? Então a pergunta é, o que eu posso botar aqui para esse cara virar um grupo? E as 4 opções que vocês têm aqui é interseção, união, diferença simétrica, diferença. Literalmente essa pergunta de Plicker tem muito trabalho para fazer. Como é Plicker, vocês sabem que é uma resposta certa. Na verdade isso não é verdade no Plicker, pode ter mais que uma resposta certa, mas posso dizer para vocês que é uma resposta certa aqui. Interseção, união, diferença simétrica E diferença. A menos B, é que joga fora as coisas do B que estão no A. Lembra? Ok? Então, um segundo. Então, para argumentar que só uma delas vai ser grupo, para cada uma das outras 3, basta ser só uma lei que é quebrada. Porque assim que você quebrou uma lei, não é grupo. Para aquela que você acha que é grupo, infelizmente você tem que fazer 4 trabalhos para provar 4 coisas. Por que a gente gostaria de escolher leis econômicas e não botar unicidade de identidade, unicidade de inversos, sei lá o que, todos cancelamentos lá? Por que a gente botou leis? Porque nesse momento que eu quero provar que uma coisa é grupo, se todas as coisas eram leis de grupo, eu deveria fazer mais trabalho, provar coisas à toa, que são dedutíveis pelas minhas leis. Como? Qualquer questão. Qual é a questão? A questão é com qual delas essa coisa vira um grupo. Vamos começar a ler um pouco juntos, rápido. Associativa ela é? É fechado, sim. Não, associativa ela é? Sim. Boa observação, todas são fechadas. Porque estão em todos os subconjuntos de A, eu começo com subconjuntos de A, não tenho como sair do A. Então, nenhuma vai quebrar a G0. Associativas, ela é? Sim. Essa aqui? Quem resolveu um problema sabe dizer. Sim. E essa aqui? Não. Parece não, tem cara de menos, né? A menos subtração não é... Mas isso precisa contra-exemplo para ser aceito. Identidade tem? Sim. O que significa identidade? Uma coisa que deixa todos em paz. Qual a identidade dessa operação? O vazio? Para qualquer conjunto, se eu intersetar com o vazio, ele vai deixar ele em paz? Não acho. Ele vai virar vazio? Vai mudar? Oh? Não, qual é o universo aqui? Oh? É o universo. O universo. Qual é o universo aqui? O universo de tudo? o conjunto do universo. Não precisa, porque eu estou... O próprio A. Para qualquer conjunto que é subconjunto de A, se você intersetar com todo A, ele vai deixar ele em paz, certo? A união tem inverso, tem identidade? O vazio. Qualquer conjunto que você se unir com o vazio, vai ficar como ele estava, ok? Então as duas passaram esses filtros aqui. Inverso? Se esse aqui é meu A, e se eu começar com um certo conjunto X, posso intersetar ele com uma coisa para me dar a identidade? Qual a identidade aqui? É o A. Com que eu posso intersetar o X para me dar o A? Complementar. Se eu intersetar o X com o complementar, ele vai me dar o vazio.
Para qualquer coisa que eu vou interceptar o x, ele no máximo vai dar x. Em geral, ele vai perder elementos. Então, não tem como ganhar o resto, não tem inversa. União. Qual a minha identidade aqui? É o vazio. E se começar com x, tem como unir com uma coisa e chegar no vazio? Não. O menor possível vai ser o x, porque o x em geral vai ganhar mais elementos da outra parte. Ou seja, agora, obviamente, sabemos a resposta, vamos votar, mas seria bom provar a afirmação e achar bem direitinho os contra-exemplos dessas coisas. Vamos ver se isso realmente vai afetar. Eu acho que todos... 5 pegou. Eric pegou também. Jonathan pegou. Esses 3. Não, mostra de novo. Pegou todos lá. Pegou o Gerli. A Gilberto não. Wellington pegou. Ok. Ok, qual a resposta certa? Por que tanta gente errou aqui? 62% acertaram. A única, certo? A gente já eliminou o AB, quase eliminou isso por causa da sua dívida, pensavam provar isso. Vou botar homework, obviamente. Você já tem o homework de terminar aquela teorema usando as leis de cancelamento? Como você quer? Sendo o G7, eu consigo continuar provando as leis aqui? Eu vou desligar aqui. Sem o quê? Sendo o G7, eu consigo continuar provando as leis? Ou eu ficaria travado? Sem o quê? O G7. Tem como provar o teorema sem os cancelamentos. E um exercício no meu livro é provar isso sem os cancelamentos.